Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre reações múltiplas. Será a nossa última aula do bimestre. Calma, do bimestre. Mas para poder falar de reações múltiplas, eu preciso mostrar para vocês onde que elas estão inseridas no nosso contexto. Nós vimos várias reações químicas e várias classificações de reações químicas. Duas delas foram reações elementares, quando nós temos o coeficiente estequiométrico igual à ordem da reação, e as reações não elementares, quando isso não acontece. Eu falei para vocês que nós vamos ver ao longo desse curso diversas maneiras de calcularmos a ordem da reação de reações não elementares. Nós vimos o método da velocidade inicial e nós vimos também dois métodos de mecanismo, que é para quando a gente tem reações não elementares simples e quando a gente tem reações não elementares complexas. E as nossas reações múltiplas estão inseridas numa outra classificação de reações não elementares. Vamos relembrar um pouquinho o que a gente já viu para a gente poder entender melhor as reações múltiplas? Conforme eu falei para vocês, as reações elementares são aquelas que acontecem em uma única etapa e cujo coeficiente estequiométrico é igual à ordem da reação. Vamos ver aqui um exemplo da formação da amônia. Nós temos o nitrogênio reagindo com 3 hidrogênios e formando 2 amônias. Como é que é escrita a velocidade da reação? Como é uma reação irreversível, ela só é escrita em função das concentrações dos reagentes. Então, nós temos o R igual ao K, que é a constante cinética, vezes a concentração do nitrogênio elevado a 1, que é o seu coeficiente estequiométrico, vezes a concentração do hidrogênio elevado a 3, que é o seu coeficiente estequiométrico. Mas nós podemos ter também reações reversíveis, que é quando a gente tem um reagente formando produto e o produto formando reagente de novo. Nesse caso, nós temos 2 benzenos reagindo, formando o naftaleno mais o hidrogênio. Como é que a gente vai escrever essa reação? Eu tenho aqui o K1, que é a constante da reação direta, vezes a concentração do benzeno elevado ao quadrado, que é o seu coeficiente estequiométrico. E a reação de volta, que eu chamei de menos K1', vezes a concentração do naftaleno vezes a concentração do hidrogênio, cada um elevado a 1, que são os seus coeficientes estequiométricos. Vamos incrementar um pouquinho isso? Vocês sabiam que a gente pode escrever essa velocidade da reação em função da constante de equilíbrio? Sabe como é que a gente faz isso? Vamos começar colocando o K em evidência. O K1. Coloquei. Professora, tá doida, professora? Como é que colocou o K1 em evidência se eu não tenho o K1 nesse termo? Vamos ver o artifício matemático que eu utilizei? Vamos fazer o caminho inverso. Eu coloquei o K1 em evidência, então eu vou trazer de volta. Vou multiplicar cada termo aqui do parênteses por K1. A hora que eu multiplico o K1 pela concentração ao quadrado do benzeno, vai ficar esse termo aqui que a gente viu. E se eu multiplicar o K1 pelo termo das concentrações dos produtos, a hora que eu multiplicar por K1 aqui, eu vou cortar o numerador com o denominador e vai sobrar somente o K1'. E vai sobrar para a gente aqui exatamente esse termo. Então, como é que eu faço para colocar o K1 em evidência? A hora que a gente coloca em evidência o termo que não existe o K1, a gente precisa dividir por ele, como está aqui. Ficou mais fácil? E vocês lembram da definição de cada constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio é definida pela razão das velocidades específicas das constantes da velocidade da reação direta pela reação reversa. E se vocês observarem isso aqui, ó, não é o inverso de K, então a gente pode escrever a velocidade da reação como K1, abre parênteses, a concentração dos reagentes, menos 1 sobre a constante de equilíbrio, vezes as concentrações dos produtos. Isso, cada um elevado à sua ordem da reação. Fácil, né? E quando a gente tem reações não elementares?
As reações não elementares, nós vimos que elas vão ocorrer em 2 ou mais etapas. Nós temos reações não elementares simples, que são aquelas cujos mecanismos de reações propostos são simples e podem ser observados experimentalmente. E eles são formados por várias etapas de reações elementares e cuja etapa mais lenta define a velocidade da reação. Já as complexas não é tão simples assim. Nós precisamos fazer a soma de todas elas, de todas as velocidades, ou então escrever a velocidade de um componente específico. E qual que é o grande detalhe que a gente tem nessas complexas? Muitas vezes é um mecanismo proposto onde a gente tem um complexo ou um composto ativado. E aí o que acontece? Eles não fazem parte da nossa reação global. Então a gente precisa utilizar aquele estado de pseudo-estacionário, fazendo a velocidade para ele e igualando a zero, para que a gente tenha a equação global. Lembra desse exemplo que a gente fez na aula? Esse aqui é a situação simples, onde a gente tem uma etapa lenta já definida e a velocidade ela é escrita em função dessa etapa determinante, que é a etapa lenta, e já a situação complexa, onde a gente até pode ter uma etapa lenta que define ou não, a gente pode escrever pela soma ou em função de um produto, por exemplo, e vai ter aquele composto que não faz parte da nossa reação global. Então, a gente precisa retirar. Fácil essa parte, né? Sei que não, mas a gente vai ver mais exemplos para ficar mais fácil, tá bom? Vamos ver agora a última classificação das nossas reações não elementares, que são as nossas reações múltiplas. As reações múltiplas, elas podem ser classificadas de 3 tipos, como reações em série, reações em paralelo ou reações mistas, onde a gente tem as duas acontecendo. Vamos ver cada uma delas. Vamos ver como é que se processa cada uma delas. Na reação em série, nós temos um reagente que vai reagir e vai formar um produto, e esse produto reage formando um outro produto final. Então, para a gente ter esse produto final, a gente tem um produto intermediário que ele é dependente do reagente, um é dependente do outro. Já na reação em paralelo, nós temos um reagente que forma 2 produtos diferentes, em reações diferentes. Normalmente, nesse caso, um produto é o desejado e o outro produto não é desejado. E o nosso objetivo é determinar as condições cinéticas para que a gente tenha o produto desejado preferencialmente formado. Já nas reações mistas, acontecem as duas ao mesmo tempo. Como assim? Nós temos um reagente A que forma um produto P. E esse produto P ele vai reagir formando um outro produto R. Só que ele vai reagir com o nosso reagente A inicial. Então, a gente tem uma reação em série ocorrendo quando a gente pensa no P e uma reação em paralelo ocorrendo quando a gente pensa no A. Pode ser que o nosso produto desejado seja esse R aqui final, como pode ser que o nosso produto desejado seja somente o P. E aí, novamente, a gente precisa determinar as condições cinéticas para que a reação inicial, a reação 1, seja favorecida em relação à reação não desejada. E como é que ficam escritas as velocidades nesses casos? Vamos começar pela reação em série. A gente precisa escrever a velocidade para cada um desses componentes. Vocês lembram como é que faz isso? Vamos começar aqui pelo nosso reagente A. Se ele é reagente, ele precisa estar com valor negativo, seja ele aqui no R ou seja ele na própria expressão da velocidade. Aqui a gente tem uma reação irreversível, então só interessa para a gente as concentrações dos reagentes. Quando a gente for pensar no nosso produto R aqui final, vou escrever esse aqui em verde. A nossa velocidade, a expressão da velocidade de formação de R também é de uma reação irreversível, só que agora é na reação 2, em K2. Então, a sua expressão de velocidade vai ser K2, como é irreversível, só interessa para a gente a concentração dos reagentes, concentração de P. Já no caso de P, a gente precisa considerar as duas acontecendo, quando ele é produto e quando ele é reagente. Quando ele é produto, ele vem dessa primeira reação aqui reversível.
Então, vai ser K1 vezes concentração de A, que é o reagente. E quando ele for reagente, a expressão passa a ser negativa e ele vai ser K2 vezes a sua concentração de P, porque ele é um reagente agora. Ficaria dessa forma as expressões da velocidade. A mesma coisa quando a gente tem uma reação em paralelo. Quando a gente vai escrever a velocidade para o A, a gente precisa considerar as duas reações no qual ele faz parte. Então, a gente vai escrever... Deixa eu escrever aqui embaixo o valor negativo para o A. Na primeira expressão, ele é o reagente, então vai ser K1 vezes Ca. E na segunda reação, ele também é o reagente, K2 vezes Ca. O produto P, que já está aqui em cima, ele vem somente da primeira reação, que é aonde ele faz parte. Então, ele é produto, ela é positiva. E o R, ele vem da segunda expressão aqui embaixo, aonde ele também é produto, só que agora vai ser K2 vezes Ca. E a expressão de A é a expressão completa. Nas reações mistas, acontece a mesma coisa. Vamos ver aqui. Para a gente escrever para P, uma hora ele é produto e uma hora ele é reagente. Quando ele for produto, vai ser o K1 positivo, porque ele é produto, vezes as concentrações dos seus reagentes, que é A e B. E quando ele for reagente, vai ser negativo, K2, que é a constante na reação onde ele é reagente, concentração dos reagentes, que é A e P. Para R, ele é somente o produto final aqui embaixo. Então, ele é positivo em K2, porque é o K na expressão, onde ele é o produto, vezes as concentrações dos seus reagentes. E para o A, que é o reagente que faz parte das duas reações, vai ser negativo, porque ele é reagente nas duas, K1 CaCb, que é da primeira expressão, e K2 CaCp. Vou colocar aqui o de B, eu vou escrever para vocês. O B só aparece na primeira reação, mas como ele é reagente, vai ser menos RB. Na primeira reação, é K1 CaCb. E é isso que eu gostaria de falar para vocês. Agora, na aula, a gente vai trabalhar bastante exercícios disso, tá bom? Até lá!